Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a nossa sexta aula do curso de Passe Espírita. Hoje é a aula que nós iremos falar sobre as enfermidades. A gente já estudou sobre os fluidos, a gente já estudou sobre a constituição do corpo, do espírito, do perispírito. Nós já estudamos os centros vitais que constituem o perispírito, a aura, que é uma emanação do perispírito, e várias fundamentações relacionadas ao passe espírita. Hoje nós iremos estudar um assunto que é fundamental e vocês necessitam saber anteriormente, principalmente o aspecto fluidos, perispírito, corpo e alma, para compreender melhor essa aula de hoje. O passista, para atuar melhor, precisa estudar as origens das doenças. E as três causas principais das origens da doença serão abordadas hoje, de acordo com Allan Kardec, também com Bezerra de Menezes, que sistematizou esse material para a gente. Então, vamos à nossa apresentação, onde nós iremos falar um pouquinho sobre cada um desses aspectos. Aula 6, curso de passe espírita, causa das doenças. Referências para vocês estudarem um pouco melhor o assunto, leitura. Tem o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Bem-aventurados aflitos, causas atuais das aflições, item 4. No item 4 nós temos causas de doenças. Bem-aventurados aflitos, causas anteriores das aflições, do item 6 ao item 10. Muitas das doenças que nós temos no nosso corpo, elas ocorrem por causas anteriores. Nós, reencarnacionistas, sabemos que há uma continuidade do espírito. E, portanto, que nesta presente vida há manifestação de doenças por causa de coisas que fizemos no passado, equívocos ou aprendizados. Na Revista Espírita de 1867, mês de fevereiro, tem uma dissertação espírita sobre as três causas principais das doenças. Inicialmente, nós vamos ver essas três causas principais das doenças, de acordo com Allan Kardec. Depois nós vamos ver essas três causas também, como foi sistematizado por Bezerra de Menezes, no livro Grilhões Partidos. Uma advertência aos passistas e a quem pretende ser passista. O passista responsável não pode de forma alguma cometer também esse equívoco, cometido pelos cientistas, de considerar a doença de origem meramente orgânica, já que seu objetivo maior é ajudar a restaurar o equilíbrio orgânico do paciente, deve dedicar-se continuamente a estudos de situações que conduzem e influenciam tais desequilíbrios. Não basta a gente observar apenas o corpo. O corpo também tem o perispírito, e também tem o perispírito, se divide em diversas camadas, e também temos o espírito. As origens das doenças podem estar nesses outros dois componentes, como nós podemos ver aqui. O espírito, que é a nossa unidade inteligente, o perispírito, que possui diversas camadas, utilizadas para que ocorra a ligação do espírito com o corpo. Quando nós estamos na erreticidade, ainda preservamos o perispírito de acordo com o planeta que estamos vivendo, o nosso estado de evolução, e se manifesta as aparências físicas também daquele planeta em que nós vivemos, e o corpo, que utiliza esse material desse planeta para constituir a nossa experiência corpórea, cada encarnação. A doença ela pode ter origem no corpo, ela ser uma desordem orgânica, isso que chamar processo de corpo. Os medicamentos, materiais sabiamente pegados bastaram para estabelecer a harmonia geral. Então, nesse caso, não teria nada a ver com o funcionamento do conjunto espírito, perispírito e corpo, apenas os nossos constituintes da matéria, causando uma desordem orgânica. Vamos dizer que a gente senta inadequadamente, passamos a ter um problema na nossa coluna. Essas falhas da postura levaram a uma doença no corpo. Existem outras causas para doenças na coluna, mas
Vamos supor que ela é originária apenas do mau comportamento de sentar de forma errada. Pode ter origem no perispírito. Se a perturbação vier do perispírito, se for uma modificação do princípio fluídico que compõe, que se acha alterado, será necessária uma medicação em relação com a natureza do órgão perturbado, para que as funções possam retomar o seu estado normal. Nesse caso, se a gente cuidar só do corpo, a gente destrói o efeito, né? Destruirei os efeitos. Contudo, residindo da causa no perispírito, a doença voltará novamente com os cuidados necessários. Até que se percebam que é preciso dirigir a luz e atenção, tratando fluidicamente o princípio fluídico mórbido. Nesse caso, lembrando da aula de fluidos, se o nosso pensamento está gerando um fluido deletério, em determinada parte do nosso corpo, pode levar ao adoecimento. Pessoas que são muito rígidas, elas emanam o sentimento de rigidez e passam a ter problemas nos nervos. Só um exemplo que eu estou dando. Uma pessoa que também possui muito ódio, muito cólera, pode vir a ter problema no coração por falta de amor. Está relacionado com a vibração dos nossos sentimentos que a gente expressa através do perispírito, por exemplo. Origem no espírito. Se a doença proceder do espírito, não se poderá empregar para combater outra coisa, senão uma medicação espiritual. Sem fim, como é o caso mais geral, e pode-se mesmo dizer, que se apresenta exclusivamente se a doença procede do corpo, do perispírito, do espírito, será preciso que a medicação combata ao mesmo tempo todas as causas da desordem por meios diversos para se obter a cura. Nesse caso aqui estamos falando de medicação no seguinte sentido. Uma desordem no meu espírito gerou uma deformação no estômago advindo de um vício anteriormente. Então, meu estômago hoje eu tenho uma gastrite, está sentindo dor, preciso tratar essa gastrite, preciso de passes para restabelecer o perispírito e transformar o hábito viciante a nível de espírito, não tomando mais bebidas, por exemplo. Se, enfim, a doença procede da mente, do espírito, o perispírito e o corpo, por sua dependência, serão entravados em suas funções. Nem será cuidando de um ou de nenhum outro que se fará desaparecer a causa. Está afirmando que existem doenças que têm origem no espírito. O espírito, como unidade inteligente, tem nele os aspectos morais, nossa evolução, nossa aprendizagem moral. Pode ser uma deficiência relacionada ao aspecto moral e precisa-se atuar a nível do nosso princípio inteligente, transformação nossa. De acordo com Bezerra de Menezes, há também 3 formas de patologias e elas se dividem em patologias causadas pelas questões fluídicas ambientais. Ocorre devido à absorção de fluidos deletérios presentes no ambiente que vivemos ou no ambiente que frequentamos. Quais são os ambientes que são ricos em fluidos deletérios? Os bares, casas de jogos, boates, prostíbulos, cinemas pornográficos, o acesso à internet com conteúdos viciantes pode levar-nos a absorver fluidos deletérios. A nível de organização do mundo espiritual, tudo é não local. E o fato da pessoa estar sozinha na casa dela pode fazer ela ligar a fluidos deletérios relacionados às imagens e sons que ela vê. Então, isso deve ser evitado para que não ocorra o adoecimento. Qualquer ambiente que predomine inveja, ciúme, maledicência, ira, porfia. Lembre-se que no capítulo 14, no item 17 de A Gênese, Kardec faz uma classificação dos fluidos quanto à sua qualidade. E eu enviei, na aula de fluido também, um questionário e um guia de uma classificação que um
estudioso do assunto fez, associando a cores e associando também a frequência em hertz. Vocês devem saber ou lembrar que há ambientes de trabalho, por exemplo, onde predomina a inveja e a maledicência, que aquele ambiente é um ambiente que adoece as pessoas. Várias pessoas têm problemas de estômago, têm problemas de depressão, têm problemas de dor de cabeça, enxaqueca, porque o ambiente de trabalho é um ambiente onde a vibração, né, a produção fluídica ambiental é péssima. Isso leva ao surgimento de doenças. O remédio, nesse caso, é a limpeza fluídica via passe. Lembrando que nós já estudamos os centros vitais, e nós já sabemos como fazer essa limpeza fluídica através da prece, né? Prece e passe. Mas não há nada mais adequado do que a gente afastar-se desses ambientes inadequados ou criarmos um escudo protetor quando a gente está nesses ambientes adequados. O objetivo é que ocorra a mudança do padrão vibratório. Jesus Cristo, ao ensinar-nos a viver melhor, a viver sabendo que a pátria espiritual é o nosso verdadeiro local, ele dizia que se a nossa língua nos escandalizar, a gente deve cortar ela fora para que a gente se salve, porque é melhor perder a língua do que perder o corpo inteiro, né? Ele falava no caso da alma, da reencarnação. A mesma coisa vale para nós, se a gente trabalha num ambiente inadequado, é ponderável sair desse ambiente, assim como Jesus nos instruía no sentido de cortarmos a nossa língua, e que a gente não vai perder a nossa reencarnação e vamos viver melhor, mais saudáveis. Patologias obsessivas. As patologias obsessivas, elas podem ser de duas naturezas. Uma é causada por nós mesmos, todas duas estão causadas por nós mesmos, mas uma tem origem devido à lei da causa e efeito. As nossas ex-vítimas rancorosas desejam vingança. Pode agir individualmente ou em grupo para nos prejudicar, acreditando fazer justiça. Então imagina que eu tenha numa vida insistentemente traído minha esposa, se naquela vida eu era um homem, né? E depois descobre toda uma série de traições, pode desejar vinganças nesta vida. Se eu roubei a terra de alguém, expulsei a família de alguém de um determinado lugar, essa pessoa perdeu toda a sua vida, pode ver, perceber, e tantos outros exemplos de problemas que nós causamos, né? A gente pode ter assassinado pessoas, nós podemos ter tirado filhos, nós podemos ter roubado, tornado a vida das pessoas mais difíceis. E a gente não deve julgar esses indivíduos, chamando-os de obsessores maléficos ou alguma coisa assim, até porque nós temos uma responsabilidade nisso, né? As atitudes que a gente tomou. E uma forma boa para se livrar da obsessão é compreender que provavelmente eu cometi um equívoco com esse meu irmão, mas hoje eu tenho a oportunidade de amá-lo. E gostaria que ele perceba que eu o amo. E que Deus permita a nossa reconciliação. Temos as obsessões também por afinidade. Nesse caso, não se trata de um companheiro ou companheira, o espírito não tem sexo, não se trata de um espírito que está querendo vingar da gente, saldar uma dívida, mas é um espírito desencarnado, normalmente ainda muito ligado às coisas materiais, que se identifica com o encarnado, né? Inclinações e sentimentos semelhantes aos seus, exatamente por isso, se elege nosso companheiro permanente. É um espírito muito dado ao sexo, pode se aproximar de uma pessoa que insistentemente pensa em sexo e ocorrer essa obsessão por afinidade. Da mesma forma, poder, vaidade, temos os casos relacionados às bebidas,
aos diversos vícios existentes, onde o espírito aproveita para ter as mesmas sensações que ele tinha como encarnado. Nesse caso, ocorrem as obsessões por afinidade, sintonia de pensamento. O espírito obsessor nessas situações não tem noção do seu desencarne, na maioria das vezes, e transmite ao encarnado todas as sensações de turbulência de como encarnado. Nós podemos ter, então, a gente sentindo dor de cabeça, fadiga, tristeza, uma série de sentimentos de doenças que não são exatamente nossas, mas o nosso perispírito, o nosso corpo, tem as sensações ou até mesmo desenvolve essas doenças, porque o espírito que está com a gente está transmitindo ela. Como que funcionam as patologias obsessivas? Ela pode se iniciar com uma dor de cabeça, depois uma leve insônia, irritação, leves, seguidas de irritação frequente. É mais fácil cortar o mal para a raiz no início, mas nem sempre a gente tem força. Com o tempo, o contínuo processo de emanação de vibração de ódio, vingança, a vibração do obsedado cai, ficando ainda mais fácil receber a influência deletéria. A nossa vibração vai caindo, a gente vai ficando mais acessível para receber a vibração de ódio, por exemplo, raiva ou rancor. E nestes casos, a gente tem que trabalhar com solução em 3 vias. A primeira é, levando para as reuniões mediúnicas, o nome da pessoa ou a situação que está acontecendo, para que, se for permitido, se dialogue com o obsessor. E aí, nesse caso, os trabalhadores, o dialogador, pode convencer o obsessor a continuar a sua jornada de uma forma melhor do que se envolver com a gente que está aqui encarnado. O encarnado, ele tem que se transformar moralmente. Ele tem que passar a ter atitudes diferentes. Se eu roubei a fazenda de alguém no passado, e toda essa família dessa pessoa entrou em miséria, em desastre, e hoje ela me persegue, esse indivíduo tem que perceber que nesta reencarnação eu não sou ladrão, eu não faço esses tipos de prática, muito pelo contrário, eu auxilio os demais, provando a minha transformação. Se nos casos dos pensamentos, aquelas obsessões por afinidades, eu tenho que trabalhar os meus pensamentos. Penso muito, tenho muita inveja, por exemplo, muita vontade de poder, de ganância, essas coisas que podem entrar aí. Trabalhar um pouquinho neles. Se eu bebo, se eu tenho gula, reeducar meus comportamentos. Se possível, eliminar o álcool completamente da vida, fazer uma reeducação alimentar. Se eu sou negligente com o meu corpo também, para desenvolver atividades físicas, E o passe é sempre uma terapia complementar. O passe tira as sensações temporariamente, mas se eu continuo emanando, pensando na mesma sintonia, eu atraio obsessores novamente. Às vezes, nessas obsessões por afinidade, o obsessor que gostava muito de sexo foi atraído por uma pessoa viciada em sexo, e o obsessor é removido, vai para a colônia, vai continuar seus estudos, vai para fazer outros trabalhos, e o indivíduo encarnado vai atraindo outros e outros e outros. Por isso que é muito importante também a gente se transformar moralmente. E não adianta ficar só recebendo passe. O passe ele pode se tornar um vício também. E não é adequado isso. A gente tem que cortar o mal pela raiz. Existem as patologias kármicas, essa é uma terminologia que está sendo utilizada por Bezerra de Menezes, mas eu chamo também uma patologia da causa e do efeito, Ocorre quando a gente utiliza o nosso organismo de forma inadequada. A gente tinha se programado para viver 70 anos, e aí às vezes a gente trabalha demais, esquece de se alimentar bem, de fazer atividade física e vive só 50, sem negligência.
É a causa também da redução do tempo de vida do corpo, ou interrupção mesmo, que a gente chama de suicídio. Nas próximas reencarnações, ou nas reencarnações que a gente tiver preparado, vai acontecer a liquidação dessa fatura, através da manifestação de uma doença no nosso corpo. A gente pode dar diversos exemplos, mas vícios como álcool, tabaco, alucinógenos, gula, negligência, pode registrar no nosso perispírito uma determinada patologia e na próxima vida acontecer algo. Eu era viciado em álcool, por exemplo, e na próxima, e aí isso deu um câncer no meu estômago, destruiu meu estômago. Na próxima, eu venho com o estômago bem fraquinho, onde álcool já não dá para eu ficar tomando mais. Isso é um resgate, vamos dizer assim. E é algo até maravilhoso, porque a gente fica protegido de desenvolver aquele vício novamente, consegue passar uma vida mais saudável, né? Temos diversos exemplos desses tipos de patologia. Quando o indivíduo toma consciência do erro, advém o sentimento de culpa que o chama para o reparo. Pode ser que eu tenha tido um intelecto brilhante numa determinada reencarnação e ao invés de utilizar a minha inteligência, primeiro para me transformar e avançar moralmente, depois para ajudar os demais, também com a inteligência que foi me dada naquela vida, eu uso só para prejudicar as pessoas. Então, nós decidimos vir menos inteligência para saudar o erro, vivenciar como que é ser às vezes manipulado pelo outro, quais são as sensações que as vítimas tiveram quando a gente fez aquilo. Reparar, salvo. Pode ser esse exemplo também, ó, quem utilizou a fala para induzir os outros a erro, pode ativar mecanismos educativos relacionados à comunicação oral, dificuldades de se comunicar. Nesse caso, a ajuda se dá através da conscientização do enfermo, que precisa encarar com resignação e determinação as doenças. Algumas pessoas mais maduras, elas, quando vão orar, elas compreendem. Elas têm alguma doença muito grave, mas elas dizem assim, se for do meu merecimento, que eu seja curado. Existem casos de a pessoa ter uma gagueira durante 30 anos e exatamente com 30 anos ela passa a ter uma dicção muito boa, e que já foi suficiente para liquidar a fatura. Existem algumas doenças que nós não devemos, e é desejável que a gente permaneça com ela durante toda uma reencarnação, para liquidarmos a nossa fatura ou não virmos a desenvolver falhas ainda maiores. Os passes, nesse caso, eles atenuam o sofrimento. Não há nada melhor para liquidar as nossas patologias kármicas ou ligadas à lei da causa e do efeito, como o trabalho. O trabalho, numa perspectiva do reino verdadeiro, que é o reino do outro mundo. Tudo que é ensinado no Evangelho, e tantos outros exemplos que nós tivemos já no Espiritismo. Ora e labora, que nós vamos resolvendo de uma forma mais rápida possíveis faturas que a gente tem. Não se trata de punição, trata-se de aprendizado. Como que nós iríamos aprender que o álcool poderia causar desorganizações no perispírito se eu jamais fiz uso do álcool? Então, o ponto de vista das ocorrências dessa causa e efeito pode ser mudado, evitando com que a gente permaneça por longos períodos na culpa, que abaixa a nossa vibração
e não solucionam os nossos problemas. O sentimento de culpa, ele advém após a gente ter consciência de erro, mas não devemos ficar muito tempo nele. Cometi aquilo, mas eu não sou aquilo. Eu não sou o erro. Eu sou um indivíduo que aprende com fatos. E a partir do momento que eu tenho essas consciências, eu deixo de ficar me julgando, me punindo de uma forma muito séria e continuo as vidas eternas. Na próxima aula, a gente vai estudar quais são as qualidades comuns aos médios curadores e aos passistas. Tem médico curador que é passista também. Há pessoas que são médios curadores que nem têm consciência disso, mas são passistas e vão trabalhando muito bem em espiritualidade. Para alguns, acho até melhor que a pessoa nem tenha consciência mesmo. O trabalho pode se desenvolver de uma forma melhor. Não desenvolver vaidade, ou invejas, ou a chamar a atenção de curiosos. Semana aqui, na próxima aula, aula 7, vamos estudar as qualidades comuns aos médios curadores. Atividade dessa semana, ler o texto indicado no Evangelho. E nos vemos até a próxima semana.